O objetivo deste vídeo é mostrar as diretrizes para identificar corretamente os pacientes e, dessa forma, assegurar que o tratamento e/ou serviço seja destinado à pessoa correta, garantindo assim uma assistência livre de danos ao paciente. Estas diretrizes estão publicadas na intranet na norma número 19. O Hospital das Clínicas da UFMG adotou 2 elementos identificadores, que são o nome completo do paciente, sem abreviaturas, e a data de nascimento. Todos os pacientes da instituição deverão ser identificados com pulseiras que contenham essas informações e também todos os documentos do prontuário e impressos utilizados na assistência, como rótulos de soro e de medicamentos, frascos de exames, dentre outros. Agora vamos falar sobre a obrigatoriedade do uso da pulseira de identificação na nossa instituição. É obrigatório o uso da pulseira contendo os identificadores conforme explicado anteriormente em pacientes que estão internados no Hospital Prédio Central e no Hospital São Geraldo, que estão em atendimento no pronto-socorro, na maternidade, no serviço de urgência do Hospital São Geraldo e no centro cirúrgico, inclusive pacientes externos, ou seja, aqueles que vêm fazer somente o procedimento e não ficam internados. Também é obrigatório o uso da pulseira nos pacientes ambulatoriais, portanto, pacientes externos, mas que irão realizar procedimentos invasivos nos seguintes setores: hemodinâmica, hemodiálise, laboratório de reprodução humana, serviço de nefrologia e urologia, endoscopia digestiva, cardiologia, ambulatório Borges da Costa e ambulatório de dermatologia. Atenção! No caso de pacientes ambulatoriais que não realizarão procedimentos invasivos, é necessário que o profissional de saúde que irá atender confira os 2 identificadores, nome completo e data de nascimento, mediante a apresentação de documento oficial com foto ou solicitando que o paciente declare seu nome completo e data de nascimento. Agora que já vimos quais são os identificadores padronizados e quais pacientes devemos identificar, vamos ver como fica a padronização da pulseira de identificação. A pulseira a ser utilizada para a identificação dos pacientes é a de cor branca. As pulseiras podem ser manuscritas ou impressas, no caso de locais que tenham impressora de pulseiras. No caso de pulseiras manuscritas, deve-se utilizar letra de forma em tamanho adequado para leitura, com escrita sempre nas cores azul ou preta. O local de colocação da pulseira deve seguir as orientações da norma número 19, que orienta que para pacientes adultos e pediátricos, o local correto é um dos membros superiores. Na impossibilidade de se utilizar os membros superiores, seja por amputação, edema ou lesão de pele, a pulseira deve ser colocada em um dos membros inferiores. Nos recém-nascidos, a pulseira deve ser colocada em um dos membros inferiores e, na impossibilidade desses, em um dos membros superiores. A pulseira deverá ser afixada na parte interna da incubadora e ou berço nos seguintes casos: má formação congênita, ausência dos membros ou em casos de prematuros extremos. Algumas situações podem impossibilitar o uso da pulseira, como pacientes obesos, com membros muito edemaciados, amputados, com alergia ao material da pulseira ou em outras situações. Nesse caso, deve ser utilizado o crachá de identificação disponível na seção de internação. Esse crachá deverá ficar visível durante toda a internação. Para cumprir o objetivo da norma número 19, que é garantir a assistência correta para o paciente certo, é necessário que os profissionais sempre façam a conferência dos identificadores antes de qualquer cuidado a ele direcionado, perguntando seu nome completo e data de nascimento e conferindo essas informações com a pulseira de identificação. Na impossibilidade do paciente responder, perguntar ao familiar e ou acompanhante. É importante lembrar que mesmo que o profissional conheça o paciente,
ele deve conferir sua identificação para garantir que o paciente correto receba o cuidado correto. Vale lembrar que a identificação deve acompanhar o paciente aonde ele vá, o que é garantido por meio da pulseira. Os momentos de se fazer essa conferência são na admissão, transição de cuidados, administração de medicamentos, administração de sangue, hemocomponentes e hemoderivados, coleta de sangue e ou amostra biológica, entrega da dieta, realização de procedimentos invasivos, transporte de pacientes para realização de propedêuticas, realização de propedêuticas invasivas ou não, antes dos atendimentos pelos profissionais de saúde e alta. Todos os profissionais que trabalham no hospital devem contribuir para a identificação correta do paciente, possuindo assim responsabilidade para que o processo de identificação do paciente ocorra de forma certa. Vamos ver quais são essas atribuições. Os profissionais administrativos devem conferir os dados do paciente no documento oficial com foto antes de inserir no sistema de cadastro. Para o menor de idade, inferior a 18 anos e não emancipado, deve-se utilizar a certidão de nascimento ou documento oficial com foto, se possuir, além do documento oficial com foto do responsável legal. Para os pacientes que irão internar, a seção de internação é responsável por imprimir e ou confeccionar e colocar no paciente a pulseira branca com os identificadores padronizados. Para os demais atendimentos que requerem o uso da pulseira, as recepções são responsáveis pela impressão e ou confecção e colocação da mesma. Em caso de pacientes adultos, pediátricos e neonatos originários de transferência externa, a identificação deve ser feita no momento da sua chegada ao Hospital das Clínicas, na respectiva unidade de destino. E, por fim, no momento de saída do paciente da instituição, a retirada da pulseira deve ser feita pelo porteiro. Os profissionais de saúde devem conferir os identificadores em todos os momentos do atendimento ao paciente. Eles devem também orientar e educar o paciente sobre a identificação, o uso da pulseira e estimular a sua participação. Além disso, a equipe de enfermagem deve substituir a pulseira sempre que os dados estiverem ilegíveis, que a pulseira estiver danificada e quando houver necessidade de rodízio entre os membros. A participação do paciente e ou familiar é mais uma forma de se evitar falhas no processo de identificação e, desta forma, devem ser envolvidos em todos os momentos dos cuidados. Sendo assim, no momento da colocação da pulseira e em qualquer momento durante a assistência, o paciente ou familiar deve ser orientado quanto ao processo de identificação e a importância e obrigatoriedade da conferência dos identificadores antes do cuidado. A participação e o envolvimento de todos são de extrema importância para que o processo de identificação do paciente ocorra de maneira correta e, portanto, a assistência se torne mais segura. Em casos de dúvidas, consulte a norma número 19 disponível na intranet.